Olá você, boa tarde, tudo bem? Estamos iniciando aqui pela Módulo FM nesta quinta-feira, mais uma edição do Módulo Saúde. E a partir de agora você me acompanha através do seu radinho tradicional, Módulo FM 96,1, através das plataformas digitais, YouTube e Facebook. Obrigado pela sintonia e pela audiência de sempre. Estou recebendo nessa edição desta quinta-feira, pela primeira vez comigo aqui nos estúdios e pela primeira vez também no Módulo Saúde comigo, a nutricionista infantil, a Amanda Souza. Seja bem-vinda aqui à Rádio Módulo FM, Amanda. É um prazer em recebê-la pela primeira vez. Espero que seja a primeira de várias aqui conosco aqui na Módulo FM. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje e falar um pouquinho sobre um tema que é tão importante, que é a seletividade alimentar. Então, a nutricionista Amanda já destacou para você, ouvinte, para você, internauta, o tema do Módulo Saúde desta quinta-feira. Amanda, o que característica, né, uma criança seletiva na alimentação? Então, nós temos algumas características que definem se a criança ela é seletiva ou se ela tem dificuldades alimentares. São características diferentes. Por exemplo, a criança seletiva, ela consegue fazer as refeições à mesa com os pais, ela exclui alguns alimentos da refeição, mas ela mantém pelo menos alguns tipos de alimentos de cada grupo alimentar, de carboidrato, proteína, lipídios, de micronutrientes. Já a criança com dificuldade alimentar, ela tende a comer menos de 20 tipos de alimento, geralmente come 4, 5, 6 tipos de alimentos só. Ela não aceita fazer as refeições junto com os familiares, porque às vezes o cheiro do alimento incomoda, a textura desse alimento incomoda. Então, isso causa uma certa aversão, uma repulsa ao momento das refeições. Ela rejeita grupos inteiros, por exemplo, não come nada de proteína, nada de frutas, nada de verduras, come, por exemplo, ovo. Alguns comem carne, outros preferem alimentos mais branco-amarelados, que seria o pão, macarrão ou o arroz e o ovo. Então, seriam os alimentos que são mais consumidos pelas crianças que têm dificuldades alimentares. Isso, Amanda, é diferente de uma fase comum da infância? A outra pergunta aqui, existe algum sinal de alerta para os pais? Sim, é diferente. Geralmente a criança, por volta dos 2 anos, ela tende a escolher os alimentos que ela tem preferência. Isso é um processo totalmente normal. Então a criança escolhe o que ela vai comer, mas é uma fase que tende a passar. Os pais precisam ficar atentos quando não passa essa fase. Ela começa a excluir grupos inteiros de alimentos, ela fica por mais de 30 dias sem aceitar os alimentos que antigamente ela aceitava. E além disso, ela fica com medo de provar e experimentar novos alimentos. Então, se a criança ficou mais de 30 dias sem comer os alimentos que ela tinha o hábito de aceitar, com medo de experimentar novos alimentos, é importante esse pai, essa mãe procurar ajuda. Porque quanto mais tempo ela fica nesse processo de rejeição dos alimentos, mais difícil é voltar a inserir eles no repertório alimentar da criança. Amanda, e quais são as causas assim, mais comuns, né, da seletividade alimentar nas crianças? Fatores emocionais ou introdução alimentar na primeira infância? Sim. As causas mais comuns são causas orgânicas, né? E causas emocionais, comportamentais também. Por exemplo, a criança pode ter alguma alteração na mordida, uma mordida profunda, ou uma alteração no crescimento da mandíbula com a maxila, que pode estar atrapalhando essa criança a mastigar. Pode ser alguma questão sensorial, às vezes ela não suporta o toque de determinados alimentos, a textura. Pode ser que ela tenha algum problema no estômago, no esôfago, alguma esofagite. Pode ser também emocional. Pode ser que ela tenha sofrido, às vezes, alguma coisa e assimilou ao alimento. Por exemplo, uma criança consumiu um determinado alimento e teve um episódio de vômito ou de um engasgo, mesmo quando ela era bebezinha. Isso tudo pode refletir nesse comportamento alimentar seletivo. E tem crianças que apenas pelo gosto, pelo cheiro mesmo do aluno, às vezes tem o cheiro do alimento intensifica muito e causa aversão nessa criança. Então, tudo tem que ser investigado. Para a gente tratar, a gente tem que primeiro descobrir a causa dessa dificuldade alimentar, para depois a gente iniciar um tratamento. Agora, qual é o papel, né, do nutricionista no diagnóstico e no acompanhamento desses casos? Tipo assim, como é feita a avaliação nutricional nesses casos? Entender.
Isso, geralmente os pais já chegam com essa queixa, meu filho não come nada, meu filho está rejeitando todos os alimentos. Eu faço a consulta, nessa consulta eu entendo o que essa criança comia, o que ela deixou de comer, peço alguns exames, faço a avaliação nutricional dessa criança, avaliação antropométrica, e a partir disso, nós buscamos descobrir a causa. Então, às vezes é necessário outros profissionais, como um gastropediatra, fono, TO, então é uma equipe multiprofissional para tratar a seletividade alimentar de acordo com a causa. E na sua opinião, né, os pais, eles têm buscado profissionais nessa área? Sim. Como é que tá como é essa demanda, né? Sim, eles estão buscando cada vez mais, porque eles estão entendendo a necessidade e as consequências, né, da criança não comer. As consequências mais graves não são agora, mas no futuro, né? Então, deficiências nutricionais, várias alterações, às vezes até alteração no crescimento, no desenvolvimento dessa criança. Então, é muito importante buscar ajuda o quanto antes. E eles estão buscando cada vez mais. Agora, Amanda, existem graus de seletividade quando ela se torna preocupante. Tem crianças que consomem só um grupo de alimentos? Sim, exatamente. Nós temos níveis de dificuldades alimentares. Temos a mais leve até a mais severa, a extrema, que é onde a criança consome, né? No máximo 2, 3 tipos de alimentos diferentes. E quais as deficiências nutricionais podem surgir por conta da seletividade? Nossa, são várias. Inclusive, às vezes, desnutrição, alterações no peso, alterações neurológicas, porque nós precisamos de vários nutrientes, principalmente os nutrientes do complexo B, que são importantes principalmente para o desenvolvimento do cérebro, para as funções cognitivas, alterações de nutrientes como vitamina D, vitamina B, alterações de ferro, ferritina, então pode causar uma anemia megaloblástica, uma anemia ferropriva, pode causar deficiências e até atrapalhar principalmente o desenvolvimento cognitivo, alterar o desenvolvimento dessa criança também na puberdade. Então, é muito importante intervir antes que consequências mais graves ocorram. Agora, Amanda, que estratégias nutricionais, né, você costuma usar para introduzir novos alimentos com essas crianças? Ah, sim. Eu trabalho com a terapia alimentar, que é um momento onde eu trabalho os alimentos de forma lúdica, através de brincadeira, aproximando essa criança desses alimentos, até que eu consigo subir, né, a criança nessa escalada do comer, até o ponto dela chegar a comer e introduzir esses alimentos na vida dela, né, nas refeições. E essa técnica aí costuma ter mais sucesso? Sim, com certeza, com certeza. Porque a gente envolve a criança e tem várias estratégias, né? E a estratégia, ela é individualizada. Então, eu avalio a criança e preparo as sessões de terapia alimentar diretamente, analisando diretamente a necessidade de cada uma das crianças. Então, eu vou trabalhando essa criança de acordo com o alimento que ela já consumia e, a partir disso, eu vou ampliando a gama de alimentos que ela pode estar consumindo. Amanda, e se a criança rejeita da forma persistente, o que fazer? Então, nós temos que identificar as causas, tratar, né, e continuar com a terapia alimentar para que ela possa realmente ampliar. É muito difícil uma criança voltar a comer os alimentos que ela rejeitou. Então, por isso que é tão importante a gente conseguir tratar através da terapia alimentar, do acompanhamento nutricional, fazer uma suplementação adequada, individualizada para essa criança. Porque enquanto ela não consome os nutrientes necessários pela alimentação, a gente precisa suplementar. Para quê? Para que esses nutrientes estejam no organismo dela, cumprindo as funções que cada um executa, né? Agora, Amanda, e a questão emocional? A gente destacou aqui essa questão emocional. Como o momento, né, da refeição deve ser conduzido pela família? Nossa, excelente pergunta. Porque geralmente, quando a criança é seletiva, os pais ficam muito estressados, porque é um momento de estresse. Quer brigar? Sim, quer brigar, quer chamar atenção, quer chantagear. Olha, meu filho, se você não comer, você vai ficar de castigo. Se você não comer, você não vai andar de bicicleta. Ou então, come, filho, come que a mamãe te dá um doce, come que a mamãe te dá um sorvete. Negociar, né? Isso é negociar. Justamente. Isso é extremamente prejudicial. Porque a criança aprende a negociar o alimento e vai usando isso para excluir mais alimentos ainda.
Então ela começa a falar, opa, peraí, né? Eu tô sendo beneficiada, então eu vou deixar de comer isso para eu ganhar mais alguma coisa. Então, isso são atitudes prejudiciais. O que os pais podem fazer em casa? É muito importante, assim, e é fundamental nunca obrigar a criança a comer. Então, a gente não pode tornar esse momento um momento de trauma para essa criança, um momento que vai fazer ela ficar com raiva desse alimento e evitar cada vez mais. Então, não obrigar a criança a comer. Colocar no prato dessa criança um alimento de segurança. O que é esse alimento de segurança? É um alimento que você tem certeza que a criança vai conseguir comer. Por exemplo, o alimento de segurança do meu paciente hoje era ovo. Então, eu comentei com a mãe, você vai colocar o ovinho dele lá todos os dias e nós vamos colocando outros alimentos até o momento que essa criança consiga aceitar. Então, é importante sempre os pais ofertarem tudo que tem à mesa, tudo que eles prepararam. Se a criança vai comer ou não, tudo bem, mas você vai estar ofertando, ela vai ter esse contato. Outro ponto importante, chamar as crianças para participarem do processo, né? Filho, vem aqui, me ajuda a lavar essa alface, me ajuda a picar um tomate. Por quê? Porque elas se sentem pertencentes a esse alimento, a esse momento familiar. Outra coisa muito importante, não premiar, né? Não chantagear. Incentivar essa criança, mostrar, mas jamais brigar, não chamar, não ficar nervoso com essa criança. Eu sei que é estressante, que a gente prepara a refeição com tanto carinho, com tanto amor, e a criança muitas vezes rejeita. Então, fazer desse momento um momento mais agradável. Muito importante, retirar as telas na frente da criança, porque a criança às vezes come só em frente ao celular. E aí, o que acontece? Ela não sente o sabor dos alimentos, ela não percebe o que está comendo, e cada vez mais ela vai excluindo esses alimentos. Porque ela não está sentindo, não tem gosto de nada. Então, eu vou comer para quê? Não é gostoso? Porque eu estou concentrada ali, não estou sentindo nada. Então, retirar os celulares ajuda muito. Só voltar, então, nessa questão aqui de novo pro ouvinte da Módulo FM, pro internauta. Brigar, forçar, negociar, isso só pode piorar. Só piora. Só piora a situação. Cada vez fica mais difícil esse momento das refeições. Agora, Amanda, qual é o papel dos pais nesse processo, né, de mudança alimentar? Tipo assim, o exemplo dos adultos influencia mesmo? Muito, extremamente. A criança aprende pelo neurônio espelho, né? Então, ela observa os pais. Como é a atitude dos pais frente à refeição? Então, elas estão observando e aprendendo. Então, os pais precisam ser exemplo, eles precisam atuar diretamente, ofertando os alimentos que são saudáveis, auxiliando essa criança, levando a criança no supermercado, apresentando os alimentos, levando numa feira, apresentando, preparando com carinho essas refeições que eu tenho certeza que são preparadas, né? E principalmente no processo terapêutico é fundamental, porque eu trabalho no consultório com eles os alimentos e eu preciso que os pais em casa intensifiquem o que foi trabalhado, né? Que eles coloquem em prática o que foi ensinado durante a terapia alimentar. Agora, a rotina alimentar da casa interfere diretamente no comportamento da criança? Sim, sem dúvida. A questão de ter horários... Isso é fundamental, não só na questão alimentar, né? A criança precisa ter horários, então ela tem que saber que no café da manhã, olha, agora é o horário do café da manhã, você vai consumir essas opções que eu ofertei para você. Ai, mas a criança não comeu. O que não pode ser feito, que eu até esqueci de falar. Por exemplo, nós fizemos o almoço da criança hoje, ofertamos o almoço. Ela não quis comer, aí a mãe vai dar um copo de leite, a mãe dá um iogurte, tem mãe que dá picolé, que dá sorvete. Ai, mas meu filho só come isso, ele vai morrer de fome. O que acontece, Jânio? Ele vai almoçar da próxima vez? Não vai, não. Claro que não, porque ele vai querer o quê? O picolé, o sorvete, o iogurte. Isso. Aí eles falam, nossa, mas eu vou deixar meu filho com fome. Não vai deixar a criança com fome. O que a gente faz nessa situação? A gente oferta, fala, olha, a próxima refeição é tal hora, então você só vai comer nesse horário. Você tem certeza que você não vai comer agora? Sim. Então tá, e aí ela não comeu, você pode fazer o quê? Adiantar um pouquinho, por exemplo, se o lanche é às 15 horas, adiantar para 2h20 o lanche, para a criança não ficar muito tempo sem comer. Mas substituir as refeições de jeito nenhum. Uma vez que você substitui, as crianças são muito espertas. Elas vão querer substituições sempre. Ainda mais por iogurte, picolé, outras coisas, né? Ou bala, alguma coisa nesse sentido, doce. Salgadinho, né? Que são muito mais palatáveis, né? Do que o arroz e o feijão, do que os alimentos que são necessários. Agora, Amanda, quando a seletividade vira um caso, sim, que exige um atendimento multidisciplinar, em quais situações o apoio psicólogo, fonoaudiólogo
ou terapeuta ocupacional é necessário? Em várias situações, na maioria dos casos. Porque sempre inclui, principalmente a questão emocional. A questão emocional da criança, a questão emocional de como ela vai lidar com essa questão dos pais também, lidar frente aos alimentos. As questões sensoriais também, que os terapeutas ocupacionais trabalham muito bem. A questão facial, de mastigação, de padrão mastigatório, os odontopediatras, o pessoal que faz ortopedia dos maxilares também é muito importante. Fono, principalmente quando a criança tem uma hipotonia facial, ou seja, precisa trabalhar esses músculos da face para que ela tenha condições, para que ela tenha aptidão de mastigar os alimentos. Então, são sempre fundamentais. Agora, o que é importante observar na lancheira, né, escolar de uma criança seletiva? Nossa, um assunto muito importante isso, né? Porque agora nós vimos que foi aprovado, né, que as crianças seletivas, as crianças, principalmente as autistas, né, elas podem e devem levar o lanche delas para a escola, para os locais onde elas frequentam. Então, em relação às crianças que têm seletividade alimentar, é importante priorizar os alimentos que são aceitos por essa criança. Na rede pública, no FNDE, por exemplo, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, inclusive, todos os municípios possuem nutricionista justamente para adequar as necessidades alimentares da criança. Então, é feito um cardápio calculado por nutricionistas e esse cardápio ele vai ser adaptado de acordo com a seletividade alimentar, com a dificuldade alimentar dessa criança. Principalmente se forem crianças autistas. É a pergunta aqui, ó. Vou refazer de novo. Como diferenciar uma criança que é seletiva, né, de uma que tem autismo ou outras condições com rigidez alimentar? As crianças que têm as neurodivergentes, né, as crianças autistas, principalmente, elas têm uma rigidez alimentar, uma rigidez comportamental muito grande. E aí, nesse caso, elas têm o direito de receber, né, a alimentação diferenciadas na escola, principalmente nas escolas públicas e municipais, né, nas estaduais, municipais. Principalmente, ela tem o direito de receber uma alimentação que seja adequada a essas questões. Amanda, para os pais, o que é mito, né, na sua opinião, e o que é verdade sobre forçar a comer? Nossa, o que é mito? É mito que se você forçar a criança, ela vai comer. Ela não vai comer, de jeito nenhum. Ela pode até engolir o alimento, mas comer é muito mais do que isso, né? Comer é sentir o prazer, é ter vontade de experimentar, é ter aptidão para mastigar. Para você ver, o ato de comer envolve todos os músculos do nosso corpo. Então, não é só colocar o alimento na boca. É conseguir mastigar, é consumir os alimentos, a quantidade de nutrientes necessárias, né, para essa criança se manter saudável. Então, comer é muito além. Gostaria também que você destacasse sobre o papel do nutricionista infantil, assim, para quem não conhece, no meu caso também, que é leigo, tem muita gente leiga, né? Esse trabalho, né, de um profissional da nutrição infantil, ele entra já trabalhando no pré-natal ou no recém-nascido? Sim, então. O profissional nutricionista, ele atua desde antes da concepção, 3 meses antes. Por quê? Para fornecer os nutrientes necessários para essa mãe, para fazer uma avaliação adequada, né? Para que quando ela consiga gerar esse filho, ela já tenha os nutrientes necessários para garantir uma melhor qualidade, né? Uma melhor gestação e os nutrientes necessários para esse feto. Inclusive, isso está até ligado aos primeiros 2 anos dessa criança também. Inclusive, até os primeiros 2 anos é onde é formado também esse paladar dessa criança. Tudo interessante você perguntar, né? Tudo que a gestante come, a criança já consegue identificar os sabores no ventre da mãe. Então, por isso que é tão importante um acompanhamento. Então, se a gestante tem uma alimentação saudável, consome muitas frutas, verduras, a criança vai ter mais facilidade durante a introdução alimentar de consumir esses alimentos. Mas hoje em dia os casais já têm essa consciência de logo no pré-natal, né, já contratar uma profissional, uma nutricionista infantil já para fazer aquele acompanhamento? Alguns. Precisa melhorar bastante, né? As pessoas precisam conhecer mais, né, a importância de fazer esse planejamento, né, antes da gestação, para que... Pode continuar. Para que essa criança receba todos os nutrientes, para que essa gestação seja saudável, para que essa criança esteja apta. Porque a gente acha que a introdução alimentar da criança começa aos 6 meses. Não começa aos 6 meses. Começa lá na gestação.
E também no preparo, a criança nasceu, então nós já temos que fazer o preparo para quando ela chegar aos 6 meses, para quando ela estiver apta, né? Porque são vários os fatores, várias coisas que são avaliadas para ver se a criança está apta para começar a introdução alimentar. Então, isso tudo é muito importante. O profissional nutricionista está ali desde antes da gestação até durante toda a vida das pessoas. Isso é muito importante. Voltando à questão do nosso tema, né, Amanda? Que mensagem você deixa para os pais, né, que estão vivendo, né, esse desafio e às vezes se sentem culpados ou cansados? Nossa, exatamente. E eles se sentem muito cansados, sentem muita culpa. Nossa, o que eu fiz de errado? Onde que eu errei? Por que meu filho não come? E não, gente. O que nós podemos fazer? Nós podemos buscar ajuda, tratar essas causas para conseguir ampliar o repertório alimentar, para trazer paz nas refeições, para os pais não ficarem tão cansados, né? Não ficarem tão estressados, para que essa criança seja principalmente saudável e tenha um desenvolvimento adequado. Então, assim, procure ajuda. Eu estou à disposição para ajudar as crianças, principalmente as que têm seletividade alimentar, as crianças que às vezes estão acima do peso, as crianças que precisam, né, desse processo de emagrecimento, porque é totalmente diferente também você trabalhar um processo de emagrecimento com um adulto de uma criança. Então tem que ser de forma lúdica, em forma de brincadeiras, para que essa criança aprenda a comer e não volte a ganhar peso. Agora, essa seletividade é ambos os sexos. Sim. Não é que um tem mais, outro tem menos. Não. Um dá mais, outro não. Não. Muito bem, então. Gostaria que você deixasse aí, né, as suas redes sociais também, pro ouvinte da Rádio Módulo FM, onde, né, achar a Amanda Souza, nutricionista infantil aqui em Patrocínio. Ah, sim. Meu Instagram é Amanda_Souza Nutri. Eu atendo no Espaço Desenvolver com Afeto, ali bem próximo do Atenas. E meu celular também lá nas redes sociais vocês conseguem encontrar. Muito bem, que já quero aqui agradecer a sua presença, Amanda, a sua participação nessa edição desta quinta-feira aqui no Módulo Saúde, que você possa retornar em outras oportunidades, né, com outros temas que têm a ver com a questão da nutrição infantil. Eu agradeço muito o convite. Fico muito feliz em estar aqui e falar de um assunto que é tão importante e que pode ajudar tanto os pais quanto as crianças. E me coloco à disposição. Se seu filho anda rejeitando os alimentos, entre em contato comigo. Vamos tratar isso para que não piore, né? Porque a tendência sem o tratamento é só piorar. Só a criança rejeitar mais os alimentos. Antes de fechar aqui, você acha que esse tema é bastante debatido hoje? Há muita informação com relação a esse tema ou precisa ainda caminhar mais? Nossa, precisa caminhar muito. Porque os pais ainda, às vezes, por falta de conhecimento mesmo, né? Acham que é só uma fase, que vai passar, que daqui 1 ano, 2 anos melhora. E geralmente não melhora. Se não tiver o acompanhamento, se não tiver tratamento, geralmente não melhora. Muito bem, recebi aqui no Módulo Saúde desta quinta-feira a nutricionista infantil, Amanda Souza. O Módulo Saúde fica por aqui, de volta na próxima quinta-feira, né? E se de repente você ouvinte, você internauta, perdeu essa entrevista, está lá no Facebook, no YouTube da Rádio Módulo FM. Tenham todos uma ótima tarde. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.